E o que você vê dessas tarifas do Trump? Então o mercado tá com medo de que vai vir uma recessão, vai vir uma crise mais forte ainda? Então, na verdade, assim, a gente precisa entender que o mercado não simpatiza muito com o conceito de imprevisibilidade. O mercado gosta de ter as coisas mais ou menos previsíveis. Quando ele é pego de surpresa por um fato, geralmente ele tenta ajustar isso rapidamente. Foi o que aconteceu com a situação das tarifas do Trump. O Trump pegou de surpresa grande parte do mercado com a intensidade. Ele já vinha falando que ele ia fazer uma revisão tarifária. E todo mundo já estava meio esperando isso. Mas a questão foi a intensidade com que isso foi feito e, digamos assim, as gigantescas quantidades de tarifas que estão sendo modificadas. E isso produziu, sim, um impacto no mercado financeiro que muitos, então, investidores e gestores decidiram fazer cash-in e ficar com o dinheiro esperando. Agora, o mercado está reavaliando essa situação para ver se realmente essas tarifas vão ficar nesses níveis. Primeiro aspecto, talvez elas não fiquem, talvez aconteça a renegociação com vários países e elas caiam até mesmo, ou se elas vão ser mantidas nesse atual patamar. Se elas forem mantidas no atual patamar que foi comentado originalmente, aí nós esperaríamos sim uma recessão. E aí o mercado começa a projetar uma economia menos ágil, menos eficiente, menos desenvolvendo-se, e automaticamente as ações recuariam. O mercado, por enquanto, está comprando a tese de que vai haver uma renegociação intensa dessas tarifas e por isso que ele não caiu tanto quanto seria o esperado. O S&P não, acho que chegou a próximo de 20%. 20%. Tá? As maiores quedas do S&P são em torno de 30%, tá? 30%, 35%, mesmo na pandemia foi em 30%. Já vê a diferença do Brasil, né? Só teve uma vez que realmente o S&P caiu forte, que foi quase 45%, que foi durante 2008. Ali a situação tremeu. Ficou feia mesmo. Ali a situação tremeu. Então, voltando para a questão tarifária, no meu entendimento, nós vamos passar as próximas 2 ou 3 semanas com os países ligando para o Trump, renegociando as tarifas, e eles vão anunciar isso cada vez mais, essas tarifas sendo renegociadas com o Vietnã, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França, e isto vai acalmar o mercado. Então eu estou olhando o momento atual da Bolsa Americana como uma oportunidade. Óbvio que eu vou procurar as melhores empresas, como mencionei, aquelas que caíram menos, porque elas automaticamente também são as mais fortes e que o mercado não está tão preocupado com elas. E eu não vou comprar aquelas que caíram em demasia. Se essa conduta das tarifas do Trump é boa ou não, sendo completamente franco, eu acho que é literalmente impossível para nós, para qualquer pessoa humana normal, conseguir avaliar a quantidade de variáveis que estão desencadeadas ao mesmo tempo com essas tarifas, para conseguir botar numa balança e dizer é positivo para os Estados Unidos ou é ruim para os Estados Unidos. Tem alguns aspectos que são positivos e tem alguns aspectos que são negativos. Cara, o negócio é tão complexo que se tu mexer às vezes em 0,01% de uma tarifa, desencadeia toda uma cascata de efeitos que vão produzir um resultado completamente oposto até do que tu esperava muitas vezes. Exatamente, é que com a economia sendo toda interligada, você coloca tarifa em algum produto que é usado às vezes como matéria-prima para desenvolver outro e outro e outro e querendo ou não é imprevisível depois de certo parâmetro, né, a ser analisado. Se a gente pudesse, vamos lá, qual que seria o caminho ideal para o mundo? O caminho ideal para o mundo, tá? A maior parte dos países sentariam com os Estados Unidos e diriam, ok, vamos renegociar as tarifas, vamos localizar tarifas que fiquem justas para os dois lados. E isso daria uma redução grande nas tarifas a nível mundial para todos os países, em todos os países. Segundo o mundo ideal, a gente conseguiria uma paz entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é um ponto fulcral para que a inflação caia no mundo, meus amigos. Porque a gente sabe que a Rússia hoje ela é detentora das principais matérias-primas do mundo. E essa guerra produziu um gargalo logístico para o mundo. E isso está, sem dúvida alguma, inflacionando o planeta. Terminar essa guerra é talvez a atitude mais rápida e mortífera para a inflação que está tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto na Europa, quanto no mundo. Além, obviamente, do efeito benéfico humanitário de parar de morrer gente por causa de uma guerra estúpida. Então,
no meu entendimento, se a gente conseguisse desenhar um armistício entre esses dois países, ou pelo menos uma paz entre esses dois países, e ao mesmo tempo a gente conseguisse essa renegociação, aí toda essa crise que a gente está vencendo, todo esse caos vencido, todas essas incertezas, elas imediatamente se dissipariam e a gente poderia voltar a crescer do ponto de vista financeiro mundial. Exato, é que a própria inflação dos Estados Unidos, que se manteve alta ainda, iria baixar, poderia descer os juros, mais negociação entre os países, mais crescimento. Então esse cenário se desenrolando dessa forma seria o cenário que hoje a bolsa americana caindo seria uma oportunidade, né? Sim. Mas da mesma forma que se desencadear em algo mais... como que eu posso falar, maior entre os países, as tarifas continuam altas aí pode gerar essa recessão que o mercado vai precificar com mais quedas, né? Sim, só que a gente tem que pensar o seguinte, amigos, eu preciso que vocês percebam o seguinte. Se o mundo entrar em recessão, qual é a economia do mundo que tem a capacidade de sair da recessão mais rapidamente? Acredito eu que os Estados Unidos. Não vai ser a Inglaterra, não vai ser a França, não vai ser a Alemanha, não vai ser o Brasil, não vai ser a Argentina. Vai ser Estados Unidos. Então, assim, se o mundo entra em recessão, os Estados Unidos saem primeiro dessa recessão. E aí tem um outro aspecto que a gente tem que pensar sempre em consideração. Hoje, ainda, por que a Bolsa Americana sobe há mais de 20 anos seguidos? Acredito eu que por conta de avanços tecnológicos que os Estados Unidos produzem, né? Esse é um dos principais pontos. Avanços tecnológicos que os Estados Unidos produzem é uma das coisas que garante a Bolsa Americana subindo há mais de 20 anos e subindo reto. Na verdade, há mais de 100 anos, né? Eles estão numa tendência secular de alta. Mas existe uma outra característica que a gente tem que levar em consideração, que se chama efeito Tina. Já ouviu falar do efeito Tina? Não é estranho o nome, mas não me lembro bem. O efeito Tina, ele é, na verdade, um acrônimo do inglês, que quer dizer There is no alternative. Traduzindo, não existe alternativa. Imagina o seguinte, imagina que você é gestor de um fundo da Europa e você tem simplesmente 500 bilhões de dólares que você tem que investir. E o teu fundo, por regra estatutária, tem que investir 70% disso em ações. Quais são as ações de qual país você vai botar o seu dinheiro, os seus 400 bilhões de dólares? Tem que ter liquidez para eu conseguir entrar e sair, né? Senão... Tu tem que ter um mercado líquido suficiente para poder entrar e sair. Tu vai colocar o teu dinheiro no mercado acionário da Rússia, da China. Dependendo do caso, você não consegue nem sair mais depois. Daí, dependendo do caso, você não consegue nem sair. Se for da Coreia do Norte, tu entra, mas não sai mais. Aí vai ficar por lá mesmo. Então, assim, o que acaba acontecendo? A maior parte de gestores de fundos do mundo inteiro, quando falam de fundos de equities, de ações, eles são literalmente obrigados a colocar no único mercado que tem liquidez suficiente para entradas e saídas e com ações de empresas que trabalham o mundo inteiro, que é o mercado americano. Eles não vão colocar no Brasil. Emergente. Vai colocar na Argentina. Bota um pouco de dinheiro na Argentina. No máximo vai colocar alguma coisinha ali que é irrisória, né? Então... Vai colocar o troco. O troco do garçom tu vai deixar ali, cara. No Brasil, na Argentina, no México, na África do Sul. Mas o grosso do dinheiro eles mantêm onde? Lá. Então, por isso que eles acabam fazendo esse movimento de recuo, mas depois eles recuperam. Por quê? Esse movimento de recuo, sim, é um investidor grande liquidando e ficando cash. Quando ele acha que o mercado deu uma acalmada, ele começa a tomar posições de novo e volta a comprar e o troço volta a subir de novo. Então, por isso que eu vejo esse movimento atual mais como uma oportunidade de procurar boas empresas do que, cara, vendam tudo e se escondam debaixo da mesa. Agora, começa a surgir um concorrente, uma alternativa de investimento, que são as criptomoedas que a gente estava falando aqui agora há pouco. Sim. Mas antes de ir para as criptos, o que você vê da China, por exemplo? Que acaba que tem uma população gigantesca, eles estão conseguindo trazer avanços tecnológicos e muitos falam que a China pode se passar aos Estados Unidos. O que você vê dessa ideia? Eu acho essa uma pergunta bastante provocativa de fato, né? Porque assim, a gente pode estar presenciando o final do que seria o império dos Estados Unidos nesses períodos? Sim. Percebam que os impérios, normalmente, eles nunca acabam da noite para o dia. São décadas até ele realmente entrar num processo de decomposição e morrer. Exato, e é só depois que já aconteceu que as pessoas entendem que já era um processo que estava acontecendo. Isso. Né? Então a gente teve isso no Império Romano, a gente teve isso no Império Francês, a gente teve isso no Império Português, a gente teve isso no Império Espanhol.
Mais recentemente, o último império mais importante tinha sido o Império da Holanda. Depois o Império Britânico, que teve o padrão Libra-Ouro, basicamente até 1914, 1918, quando a Primeira Guerra Mundial quebrou a Inglaterra, eles ficaram endividados, e daí eles precisaram, então, passar o bastão para um outro país, e naquele momento eles demoraram para passar o bastão, e passaram o bastão para os Estados Unidos em 1945, 46, quando foi firmado o Bretton Woods, que foi um acordo do dólar ser lastreado em ouro e o dólar passar a ser a moeda internacional de comércio internacional. E aí ali se estabeleceu o que seria o Império Americano, podemos por assim dizer. E o Império Americano, neste momento, já demonstra alguns sinais de rachaduras dentro da sua composição. Primeiro, está endividado. A gente vê os Estados Unidos com 34 trilhões de dólares de dívida. E só crescendo de uma maneira absurda. Crescendo de uma maneira absurda, eles estão pagando 1,4 trilhões de dólares ao ano só de juros da dívida. Que muitos ainda falam que é mais do que o gasto militar, né? Que É mais do que o gasto militar e é mais do que eles arrecadam de impostos dos seus contribuintes. Ou seja, uma situação tensa. Então, algumas das medidas que o Trump está fazendo justamente é para tentar endereçar essa questão de endividamento. Tipo, cortar gastos militares, ele quer tirar as bases militares da Europa, ele está dizendo, cara, europeus, vocês que se defendam, não vai defender vocês que se virem. Ele está tentando fazer isso, ele está tentando cortar os gastos públicos dentro do país, cortando alguns gastos federais ali. Ele está tentando mirar numa melhor eficiência da empresa para tentar, do país, para tentar realmente resolver essa questão do endividamento. Porque ele sabe que o endividamento... Tem uma frase que é importante a gente ter em mente. Endividamento e poder são conflitantes. Tu não pode ser poderoso e endividado. Nenhum país é poderoso e endividado. Nenhuma pessoa é poderosa e endividada. Se tu está endividado, tu não vai ser poderoso. Tu só vai ser poderoso quando tu não tiver dívidas ou tuas dívidas estiverem controladas. Ou caixa que você consegue gerar o suficiente para conseguir pagar a dívida e continuar crescendo. Exatamente. Então os Estados Unidos hoje está endividado. Sim, está. Esse é o primeiro sinal de rachadura. Segundo sinal, o pessoal está percebendo que o dólar está perdendo poder de compra. De 1913 até hoje, o dólar perdeu 95% do valor de compra dele. Dólar, imagina o real. O real aí, a inflação oficial, né, nesses 30 anos, tá aí próximo dos 90%. Imagina né? o real. Em 30 anos, em 30 anos, enquanto isso o dólar em muito mais tempo. Então o dólar vem perdendo progressivamente o valor de compra, e os americanos têm sentido isso, e o mundo está sentindo isso. Então o dólar como reserva de valor está começando a ser questionado. Então as pessoas estão pensando, qual vai ser a próxima reserva de valor? Vai ser o ouro? Vai ser o Bitcoin? Qual vai ser? A China, que você mencionou, está comprando violentamente ouro. Assim, como se não houvesse amanhã. Tipo assim, eu vou comprar ouro como se não tivesse amanhã. Comprando ouro, enlouquecida. Só que assim, se a gente levar em consideração a China, que tem um mercado interno gigantesco, sim, eles estão com 1,5, 1,6 bilhões de habitantes hoje, eles estão com um problema muito sério, que é o problema demográfico deles. É uma população que vai envelhecer e não vai conseguir repor. Eles já estão com um decréscimo populacional nos últimos 3 anos. E eles fizeram, pela curva demográfica, a projeção da população chinesa em 2050. Eles estão projetando que eles vão estar com 1 bi de habitantes. Eles vão perder 500 milhões de habitantes nos próximos 50 anos. Algo parecido com o que aconteceu no Japão, por exemplo. Sim, né? Algo parecido com o Japão. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais filhos. Eles não querem ter mais 2, 3 filhos. A gente sabe que um casal que tem um filho, ele não aumenta a população. Um casal que tem um filho, na verdade, ele está diminuindo a população. Ele não está nem repondo. Para ele repor, ele teria que ter 2 filhos. Um pouco mais por conta da taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade, ele tem 2,1, 2,2. Então, cara, o que a China está enfrentando hoje? A minha população está começando a envelhecer. Eu não estou conseguindo repor a quantidade de população. Eu já mandei os chineses terem filho e eles não querem ter filho. A mão de obra minha que é barata porque a gente tinha muito chinês vai deixar de ser barata. E eu não vou conseguir sustentar o que eu tenho nesse momento. E além disso, também os Estados Unidos recebem muitos estrangeiros porque é o melhor lugar para você se empreender, para você trabalhar. E a China não tem essa capacidade de trazer pessoas ainda, né? Exatamente. Ou seja, os Estados Unidos ainda tem um efeito imigratório positivo. Enquanto que a China não tem esse efeito imigratório positivo, pelo contrário, é um efeito imigratório negativo. As pessoas, quando podem, tentam sair de lá. Então, só que sim, hoje a gente está vivenciando uma guerra comercial entre China e Estados Unidos.
Se essa guerra comercial pode evoluir, escalar para uma guerra militar de fato ou não, é que é a grande pergunta que muitas pessoas têm visto. Eu tenho falado com vários gestores e dos gestores que eu falo, de cada 10 que eu falo, 5 ou 6 têm impressão, americanos estou falando, 5 ou 6 têm impressão de que a questão de talvez 3 ou 4 anos já aconteça algum tipo de conflito militar entre China e Estados Unidos. Militar, daí, não apenas comercial. E muito, muito relacionado a Taiwan, que a gente sabe que tem as principais indústrias de semicondutores e chips do mundo. Né? Tanto que os Estados Unidos estão querendo aí construir as fábricas ali, mas talvez não seja a tempo suficiente antes de acontecer algo, né? Por exemplo, essa questão da Groenlândia, tá? Que os Estados Unidos agora está querendo porque está querendo a Groenlândia, está insistindo na Groenlândia. O pessoal está dizendo, pô, mas por que os caras querem aquela terra que é uma terra gelada pra caramba? Pra que serve aquilo? É birra do Trump? Infelizmente, existe uma questão estratégica militar na Groenlândia. Se vocês peguem um mapa do mundo no globo e vocês olham onde está a Rússia e onde está os Estados Unidos, e quem é que está no meio do caminho entre os dois? A Groenlândia. 85% dos mísseis balísticos que sairiam da Rússia na direção dos Estados Unidos passam pelo espaço aéreo da Groenlândia. Então a ideia do Trump é tomar aquilo ali literalmente e colocar bases antiaéreas para tentar parar os mísseis balísticos que pudessem estar vindo. Então, cara, infelizmente é um cenário geopolítico perigosíssimo que a gente vive. Nós estamos olhando uma situação tão perigosa e tensa quanto aqueles 13 dias do conflito de Cuba, em que o Kennedy conseguiu evitar a Terceira Guerra Mundial. E aí, como é que a gente vai investir de uma maneira segura nisso, né? Com tantas incertezas? Eu acho que por isso que hoje, os amigos em casa que estão pensando em fazer algum tipo de investimento, nesse momento eu acho que tem um pouquinho em Gold 11. Gold 11 é uma ETF que replica o ouro. Sim. Tá, então, o Gold 11 é uma boa ideia, tem uma parte do recurso em ouro, porque o ouro funciona como laço de segurança em momentos de crise e guerra. Tá? Algumas pessoas estão até fazendo isso com ouro físico. Tá? Aqui em São Paulo tem algumas empresas que entregam ouro físico em casa, embalado, lacrado num vácuo, mas e tal. Então tem pessoa que guarda ouro físico. Gold 11 é uma alternativa. Para quem trabalha no universo de criptos, tem uma criptomoeda que também é lastreada em ouro, que é a Pax de Gold, tá? Que é uma alternativa também. Então ter um pouquinho nisso eu acho que é algo que diminui a volatilidade da carteira. O ouro não é um investimento, tá? O ouro é uma reserva de valor. A gente tem que diferenciar as duas coisas, tá? Então ter uma parte disso em ouro talvez seja algo interessante. E o ouro tá batendo aí as máximas aí por conta Top dessa história. tensão toda, né? Então Top história. o mercado já... Top história. Sim. O que o Buffett está fazendo? O Buffett, ao invés de comprar ouro, ele está comprando mineradoras de ouro. Então ele está comprando as empresas que mineram ouro. Porque ele sabe que a rentabilidade delas está crescendo violentamente. Também é uma outra alternativa. O cara, ao invés de comprar o ouro, pode comprar as ações das empresas que são mineradoras de ouro. E conforme o preço do ouro sobe, consequentemente se torna mais atrativo minerar um lugar que teria um custo alto, porém às vezes não compensaria com ouro mais baixo. Com ouro mais alto se torna mais viável tirar aquele ouro debaixo da terra também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa seria uma alternativa. A segunda alternativa, sim, tem que pensar em dar uma diversificada na carteira sempre. Eu acho que a ideia de ter alguma coisa dolarizada é importante, sim. Ainda mais que é só ter o risco de recessão de qualquer questão, o dólar se valoriza perante as outras moedas porque acaba sendo a ponta de liquidez do mundo, né? Então as pessoas vão pro Sim, dólar. Exato. E aí vem aquela pergunta que tu disse a respeito da China, né? Nesse momento de crise, você colocaria o seu dinheiro em qualquer coisa relacionada ao governo chinês? Dificilmente, ainda mais por conta da camuflagem que eles têm nas próprias companhias, né? Então, esse Exato. acaba sendo um outro ponto que não só os investidores pessoa física ali de varejo, como os fundos também devem ter bastante receio, né? Existe uma ausência de transparência nos números das empresas chinesas. Então, cara, como é que tu vai colocar o teu dinheiro ali e confiar que aquele dinheiro tá realmente espelhando aquilo que foi dito como verdadeiro? Você não, por exemplo, como é que a gente pode acreditar que o número de pessoas que faleceram no caso da Covid na China, quando os números estão completamente escondidos? Sim. E até mesmo questões do próprio governo chinês que vão lá, a partir de agora, empresas de educação não podem mais dar lucro. E aí, você tinha dinheiro numa empresa de educação, o que acontece agora, né? No canetaço as coisas. Então, nesse cenário, eu entendo que
Por isso que, olhando isso dessa maneira, quando a gente pensa em diversificar os nossos recursos, eu acho que é inteligente diversificar não apenas em termos de setores, mas também em questões geográficas. Então, ter um pouco de reserva de valor aqui no Brasil, sem dúvida alguma, ter algumas empresas boas aqui no Brasil, tem uma boa renda fixa aqui no Brasil, taxa de juros é maravilhosa. Mesmo o Tesouro Renda Mais, eu acho que é uma coisa interessante. Pelo que eu tenho observado, é um veículo bem legal para conseguir prover uma forma de aposentadoria melhor do que a aposentadoria do governo. A gente deixar um pouco de recursos alocados em renda variável americana também é interessante, e também um pouco de Europa, e com isso a pessoa meio que vai diversificando isso dessa forma. Sempre através de ETFs, eu acho que é mais sensato. Sabe? E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.